Agora na Novo Tempo, Código Aberto. Muito bem, meus amigos, mais uma vez estamos com vocês, começando mais um Código Aberto. Você vai ver aqui a imagem aberta, os meus amigos aqui com a gente já no estúdio. Eu ia dizer o último programa do ano, mas não é, né? Mas é o último dessa temporada, aí sim, hein? E já tá dando saudade, né, gente? Muita saudade, porque foi muito bom, eu aprendi muito. Eu não sei aí você em casa, mas nós aqui fazendo o programa, porque nós temos que estudar mais, né? Pra não falar abobrinha, a gente acabou aprendendo muito. Diga aí, Romário, o que te chamou muita atenção em toda a lição? Não dizendo a de hoje não, mas em toda a lição, o que mais chamou a tua atenção? Primeiramente, bom dia pra você, depois de um tempo aí. Semana passada não pôde vir, sentimos a sua falta, você teve uma reunião às pressas, né? Exatamente. Mas está hoje com a gente, graças a Deus, deu tudo certinho, né? Tudo certinho, graças a Deus. Semana passada tínhamos combinado, mas houve ali de eu participar de uma reunião de emergência. Mas estou feliz de estar aqui. E olha só, falando das lições que nós aprendemos no decorrer desses 3 meses, a maneira como Deus guia o seu povo, né? Usando homens. E acho que essa semana agora fechou muito bem a lição, falando ali um pouquinho sobre Esdras e Neemias, a maneira como esses 2 homens deixaram um legado, deixaram um exemplo, né? Homens de fé, sim, homens de coragem, homens que tinham a liderança ali, cada um do seu jeito. Neemias tinha o seu próprio jeito, Esdras também tinha o seu, mas foram usados por Deus e deixaram um legado impressionante. Então, acho que essa semana agora fechou tudo. Fechou. Né? É interessante como Deus trabalha com a gente, né? Usando as características de cada um de nós, né? Exatamente. A gente individualidades ali, né? A gente vê, por exemplo, na igreja adventista, nós temos o costume de trocar de pastor a cada 4 anos. Não é uma regra, né? Mas geralmente é assim. Então chega um pastor que é um pouco mais jovem, a mente muito mais assim, né? Voltada para o jovem. Um outro pode depois chegar, ele é mais tradicional, trabalha mais com os idosos e tal. Sim. Mas cada um tem a sua participação e faz com que a igreja cresça. E você, meu amigo Kênio, rapaz, o que chamou a sua atenção na lição? Digamos, a lição, né? Toda, trimestral aí. Bom dia aí, pessoal. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E o que me chamou a atenção foi quando a pessoa deixa ser usada, guiada, dirigida por Deus, que foi no caso dessas 2 pessoas, Deus pode fazer grandes coisas através delas, né? Então, grande influência eles tiveram ali através da influência de Deus primeiro na vida deles. E a gente fica pensando, né? Se Deus foi capaz de usar uma pessoa, na verdade 2, mas cada um teve o seu tempinho também de destaque, a lição até mostrou isso, né? Imagina se Deus puder usar cada um de nós, né? Quanto que Deus não poderá fazer. Mas vamos lá, é a última então do ano. Já quero anunciar para vocês que a partir da próxima semana estaremos aqui falando sobre Daniel. Olha, se você, meu amado, gostou dessa, a outra, com certeza, se você não gostar igual, vai gostar mais ainda. Verdade. Que, olha, eu sou fã das profecias. Não sou expert, mas estou procurando conhecer mais. Acho que o Romário também já conversou comigo sobre esse assunto. Não tem vontade de dominar mais o assunto, né? Sim. Eu estudo, gosto e meu desejo é continuar crescendo nesse conhecimento das profecias, né? Que é tão importante para os dias em que vivemos hoje. Exatamente. E eu já vou fazer um apelo aqui para você que nos acompanha. Aproveita, vá na Casa Publicadora Brasileira. Procura o Danilo, meu amigo Danilo. Fala, Danilo, eu sou ouvinte da rádio. Qual é o nome aí daquela revista, aquela liçãozinha lá que eles falam lá no Código Aberto? Eu falo, já sei qual é. Então, assim, você adquire, faz a assinatura ou compra a sua avulsa, já tem lá desse próximo trimestre. Daniel, ele já vai te vender lá e você vai aproveitar, vai crescer. Serão 3 meses aí estudando só Daniel. É espetacular. E o bom é que o autor também é brasileiro, né? Então é legal de falar, né? O Dr. Elias, né? E fica mais fácil de entender, né? Com certeza. Bom, amados, vamos então começar. Hoje o tema Líderes em Israel. Vou pedir para o Kênio orar para a gente começar, tá bom? A gente depois entra aí. Ok, vamos orar então. Nosso Deus, é sempre um privilégio abrir a Tua palavra e escutar a mensagem que Tu tem para a nossa vida.
E esse momento é um momento de reflexão, onde vamos não só estudar a vida de Neemias e Esdras, a sua liderança, mas saber que tipo de liderança nós temos sido na nossa casa, no nosso campo de influência. Verdade. Então, te peço que teu Espírito guie esse estudo no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então vamos lá, líderes em Israel, nós já vimos aí os 12 líderes que a gente vê em destaque, são Esdras e Neemias, né, que foram muito fiéis a Deus. Eles poderiam muito bem ter ficado na deles, não fazer nada. Afinal de contas, o contexto era desfavorável. Já falamos aqui várias vezes. Porém, eles se destacaram porque eles foram diferentes das pessoas da sua época, né? Sim. Agora, a gente está vendo aqui na própria lição o poder da influência dos líderes, né? A gente vê a influência de alguns líderes. Aqui a lição até destacou de alguns personagens. Eu gostaria que vocês falassem, só para a gente poder contextualizar para o nosso ouvinte. Alguns que influenciaram negativamente, outros que influenciaram positivamente. Até a gente vê alguns que eram bons líderes, mas influenciaram negativamente. E até alguns que eram maus líderes, mas influenciaram positivamente. Mas no contexto é assim, quando é mal, influencia mais para o mal, né? Sim. Então vamos lá, vamos pegar aí alguns personagens, o que vocês acharam de interessante. Eu quero que a lição fique bem mais leve hoje, né? É para fechar. Pronto. O que eu achei assim interessante nessa parte aqui é porque eu fiquei refletindo que desde a saída do Egito, quando o povo era escravo no Egito e Deus usou Moisés para libertá-los, então tem para mim assim, eu considero Moisés como o primeiro líder mesmo do povo, como nação, como a caminho da Terra Santa. E depois que eles se estabilizam ali na Terra Prometida, então houveram muitos líderes. E você vê que o povo ele passa por um declínio. Às vezes estão bem espiritualmente, aí quando vê dá uma queda. Sim. Aí se afastam de Deus. Depois já estão novamente... E isso tudo, a maioria das vezes, era conduzido pelo líder atual. Se o líder era um homem espiritual, a nação toda era espiritual. Buscava Deus, tentava buscar Deus. Aí quando aquele líder morria, que vinha o seu sucessor, e às vezes não seguia o mesmo caminho, aí o povo caía também espiritualmente. Então você vê que a importância de um líder era importantíssima, a influência dele. Aí aqui a lição destaca Roboão, que o texto está em 1 Reis, capítulo 12, do verso 1 até o verso 16. Roboão tomou uma decisão totalmente ruim, equivocada. Buscou conselhos primeiro, porque assim, ele assume o trono. Quando ele assume o trono, é interessante que a Bíblia diz aqui em 1 Reis, capítulo 12, que o povo se reúne com ele para reivindicar algumas coisas. O pai dele, que era Salomão, em algum momento ali deixou de dar atenção para o povo, e o povo agora queria saber se Roboão ia seguir o mesmo caminho do seu pai ou se faria diferente. Roboão vai e pega conselhos com os idosos, com os anciões do povo. Olha, o que eu devo fazer? O que eu devo responder a este povo? E os anciões dizem, olha, faça diferente do que o seu pai fez, alivie a carga desse povo, esteja junto com o povo. Isso foi o conselho dos anciões. E então depois Roboão foi ali buscar conselho com os jovens. E o jovem falou, não... Ele não se agradou do conselho Não se agradou do outros, primeiro né? conselho. Não, que isso? Jamais. Se teu pai cobrava X, cobra 2 vezes. E deixa bem claro pro povo, olha, eu não sou meu pai. Meu pai passou, agora sou eu, e vai ser assim a partir de agora. Mais duro. Sim. E o que aconteceu? Causou a separação da nação. A nação se dividiu. 2 tribos ficaram ali com Roboão e 10 tribos se uniram a Jeroboão e formaram ali o reino de Israel. Né? Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte e Reino do Sul. Então você vai ver que a má decisão dele como líder causou danos terríveis para a nação, inclusive a separação do povo. E a gente vê que essa decisão dele foi uma decisão que, pro Reino do Norte, foi terrível. Sim. Foi terrível. Mas vamos lá, aí nós temos outro personagem, né? Eu não vou falar os 4 por causa do tempo, mas nós temos aqui um outro também que foi Acabe. Eu costumo brincar, Acabe acabou mal, né? Acabe acabou mal, né? Acabe, ele foi um péssimo exemplo de líder, né? Primeiro, ele foi muito omisso, né? Então, ele tinha na costa dele, ou seja, sobre a responsabilidade dele, o povo de Deus. E ele, influenciado pela mulher, que era idólatra, né? Deixou que o povo de Deus, em certo momento, fosse liderado por ela, né? Então, os conselhos dela foram péssimos para ele, né? Aqui a lição vem falando sobre uma vinha que ele queria e ele ficou angustiado por causa dessa vinha. Ela disse, olha, tu não é o rei,
vai lá, vamos fazer aqui uma trama. Tramaram e ela levou ele à morte, né? Por conta de uma mentira. E isso trouxe péssimas consequências para o povo, né? Então, acho que um líder, ele precisa ter a orientação, como o Romário falou, a orientação de pessoas certas, né? E ele escolheu uma péssima pessoa para orientá-lo, né? Que foi a própria Jezabel. esposa dele. A gente vê também que ele não tinha decisão, né? Não Porque tinha. ela fala assim, governas tu com efeito sobre Israel? Tem certeza que você governa? Tu é homem ou não é? Né? Sim. Você não governa, não? Mas ela usou o poder pro mal. Isso é ruim, terrível, né? E foi um dos reinos muito ruins mesmo. Eu acho que foi um dos períodos mais tenebrosos para o Sim. povo, foi durante o reinado de Acabe. Porque ele se envolveu com ela, idólatra, a idolatria tomou conta ali, ó, Exatamente. os sacerdotes todos se corromperam também, infelizmente. Então a gente vê que a decisão de um líder, aí alguém, mas eu não sou líder, não, nem na igreja eu não tenho nem cargo. Mas calma aí, você pode achar que não é para você o programa de hoje, mas querendo ou não, você influencia qualquer pessoa. Sim. Você influencia muita gente. Até na sua casa você influencia o seu filho. Mesmo você não sendo um líder na igreja, o seu filho está seguindo você. Então o programa também é para você, porque nós somos influenciadores. Exatamente. E Diógenes, Pro mal ou pro bem. uma situação interessante aqui, que o conceito de liderança para o mundo é muito diferente do conceito de liderança para Deus, para Jesus, né? Que veio e foi o nosso exemplo maior de líder. Assim, o ouvinte pode estar pensando que liderança é a pessoa que está sendo visto, que dá ordem, que gosta, que é seguido. Tudo isso faz parte, mas só que para Cristo, e a lição deixa bem claro que a humildade de Esdras e Neemias, né, ao se colocarem sob a orientação de Deus e influenciar o povo. Então, o líder, ele, como disse aqui, ele toma a frente. E ele não fica mandando, ele vai lá e faz, é o primeiro, né? Vamos entrar nessa parte, eu vou até pular aqui a outra. É a parte de terça-feira, que eu acho que é interessante, que dá o pontapé inicial, né? Porque quando ele vê a situação lá, ele anima o povo, né? Exatamente. Ele anima o povo, ele coloca ali, ele não só coloca a fé em Deus, né? Mas ele também tem as obras, eu acho interessante. Não, vai lá, né? Vai lá, vamos lá. Não, ele vai junto com eles, né? Não, olha só, vocês estão com medo? Vamos pegar as armas, vamos trabalhar, vamos construir um muro, mas vamos ficar armados, vamos fazer a nossa parte aqui. Porque... Diga. E quando um liderado vê o líder fazendo, ele se sente motivado. Imagina se Neemias... Não, vamos lá, agora vão lá e deixa que eu tô vendo aqui. Não, tu não tá indo, então é uma influência negativa, né? Então eu tenho que ver agora eu vou colocar como pai, né? E você se coloque aí como pai, como mãe. Que tipo de liderança você tem exercido na sua casa? Você está falando, mas não está fazendo. Aí o seu filho hoje, que é questionador, né? Ele pode dizer, não, mas você fala, mas não faz. Então é incoerência, né? A incoerência da liderança. Então a gente, como líder, como pai, enfim, se eu tenho algum cargo na igreja, eu preciso ser coerente. Se eu falo, eu tenho que fazer. Agora, uma coisa que eu não poderia pular, eu pulei aqui, mas só para poder dar gancho... A gente pode até achar, não, mas para eu ser um bom líder, eu tenho que fazer um curso. Claro que você precisa fazer um curso, você precisa estudar. Mas no caso aqui de Neemias e Esdras, além do conhecimento que eles tinham, a gente percebe o quanto eles estudavam. A gente pega Esdras e Neemias estudando muito a Bíblia, né? Sim. Eles eram estudiosos. Esdras era um escriba, né? O Esdras era um escriba. Mas a gente vê que o fato do próprio Neemias ser o governador, isso mostra que ele tinha conhecimento. Sim. O rei não ia colocar qualquer pessoa para liderar ali, para ser um sim. governador, né? Mas a gente vê algo interessante neles aqui que me chamou muito a atenção, que a gente vê hoje faltando muito nos nossos líderes, que é o relacionamento com Deus. Sim. A gente vê em vários momentos, eu achei interessantíssima a lição destacar aqui pra gente, que a gente vê na história deles, dos dois livros, mais momentos de oração do que em toda a Bíblia. Jejum e oração. Jejum e oração, eles fazem muito isso. Então a gente vê a dependência total desses dois homens, Neemias especialmente, a gente vê. A gente pode até olhar assim para Neemias, poxa, Neemias é tão indeciso, né? Em alguns momentos ele para muito para tomar a decisão certa, mas ele é o quê? Coerente. Ele não é impulsivo. Então ele ora muito a Deus antes de tomar qualquer iniciativa. Então a gente vê isso, né? O relacionamento com Deus,
Ele quer tomar decisão, mas junto com Deus. Isso falta muito nos nossos dias. Pessoas que realmente têm a coragem. A coragem e o poder vêm através do quê? Da comunhão com Deus. Exatamente. Então precisamos. E isso é importante porque líderes espirituais vão influenciar os seus liderados a serem espirituais também. Se eu busco a Deus, isso é visível na minha vida. Na maneira como eu converso, na maneira como eu lido com as pessoas, isso é visível. E o que vai acontecer, eu vou influenciar. Que as pessoas que estão ao meu lado, em comunhão comigo, em relacionamento comigo, também vão ser pessoas espirituais. Exato. Agora, se eu não busco a Deus... Agora, tinha uma coisa aqui que chamava muita atenção na parte de quarta-feira, destaca, né, desses dois homens, né? A gente fala aqui que eles estavam lá no bem bom deles, né? No conforto deles, para sair de uma terra que estava aparentemente boa, para voltar para uma terra, uma cidade devastada, destruída, né? Neemias voltou, mas a coisa estava inacabada ainda. O que motivou, impulsionou esses dois homens a fazer isso? Eu acredito, não sei se talvez o Kenny ou você mesmo tenha uma informação diferente, mas eu acredito que Neemias e Esdras não tenham sido levados como escravos para a Babilônia. Talvez, eu creio que algum deles pode ter mesmo ter nascido já em Babilônia, pelo tempo, né? Que pelo foram tempo, 70 né? anos de escravidão ali e tudo mais. Mas o propósito deles era restaurar a cidade. Eu entendo que tanto Esdras como Neemias, o que motivava eles é o seguinte: ao estudar as escrituras, as profecias, eles compreendiam que o tempo de restaurar Jerusalém havia chegado. E isso motivou eles. Olha, a promessa é de Deus e se ele prometer, ele vai cumprir. E eles fizeram questão de participarem desse processo de restauração. Então isso motivou muito eles. Então você vê, Neemias foi o governador. Como você falou, devia ser um homem muito culto, muito inteligente, para ocupar a posição que tinha. E Esdras, ele era um escriba, um doutor da lei. Então você veja, Esdras colocou no seu coração que além de restaurar Jerusalém, ele tinha um propósito de restaurar as verdades bíblicas, as tradições, a lei, tudo que era a respeito a culto, a busca de Deus, o conhecimento sobre Deus, ele queria restaurar isso no coração dos israelitas. Lembrando, nós estudamos aqui que eles entendiam que a situação em que eles estavam naquele momento era resultado da desobediência a Deus. Então, o grande propósito deles era restaurar Jerusalém e fazer com que o povo fosse fiel novamente a Deus, buscasse a Deus. Então, a gente vê várias vezes, antes de iniciar qualquer trabalho, eles se dedicam a jejum e oração, mostrando ao povo de que não poderiam começar nada sem antes consultar e buscar a Deus. Ou seja, era a compreensão que eles tinham a respeito da palavra de Deus, das promessas de Deus, a fé que eles tinham, o amor que eles tinham pelo povo deles, mas sobretudo nas promessas de Deus. Exatamente. Eles entendiam muito bem que aquele povo havia sido escolhido por Deus e ainda que a gente possa em algum momento, viu, Kênio, estar feliz por conquistarmos alguma coisa aqui nessa terra, porque eu fico muito preocupado hoje em dia, nós temos visto muitas denominações dando destaque muito para esta terra, se esquecendo a terra principal, que é a terra prometida que Deus nos fez, né? Que é a Nova Jerusalém. Apesar de tudo, Neemias e Esdras, eles sabiam que ali não era o lugar deles, porque ali havia adoração a outros deuses e tudo mais. Eles queriam ter as suas práticas, então eles sonhavam com isso. Era voltar a ver o seu povo guardando os mandamentos de Deus. Então essa era a preocupação. Tanto um como o outro buscou muito mais do que a reforma de uma cidade. Mas eles procuravam a reforma espiritual. A reforma de um povo, o povo de Deus. Eu acho interessante, acho que você e o Romário abordaram isso, só que eu tento colocar assim para minha vida, né? Eles não se contentaram apenas em restaurar a cidade, né? E eles agiram para que isso acontecesse, né? A gente vê eles trabalhando com espadas e, vamos ficar aqui atentos se alguém vier. Então, restauraram a cidade. Mas a grande conquista realmente foi, que vocês já abordaram, foi a restauração espiritual, né? O seu empenho. Então, como eu me vejo nessa situação? Que tipo de líder eu tenho sido? Às vezes a gente pensa assim, ter uma casa bonita, né? Com um carro na garagem e tal, uma casa assim confortável, mas isso é uma conquista.
mas eu acho que como líder e pai, né, e mãe, a gente tem que pensar também na nossa construção espiritual da nossa família, né? Que foi o que eles buscaram incessantemente. Além da construção física, a restauração de Jerusalém, né? Eles buscaram também essa construção espiritual. Então a gente tem que estar preocupado com isso. Destacar, só para a gente poder terminar, a parte de quinta-feira, que eu acho que é importante, eu até mudei aqui, eu coloquei liderança servidora. Sim. Eu mudei aqui, eu achei interessante, porque a gente pode até achar que Esdras no início estava com medo, né? Porque ele abriu mão de pedir uma proteção, uma ajuda, né? Ele fala assim, agora eu já tinha falado que Deus é com a gente e tal. Aí, será que ele amarelou nessa hora? Mas a gente vê que não. Isso demonstrou, para mim, demonstrou humildade, primeiro, e confiança em Deus. Então a Bíblia ela diz que ele sentiu vergonha de pedir, né? Ele já tinha dito pro rei que Deus estaria e protege o seu povo. Então ele ficou pensando, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pedir uma proteção nessa viagem de volta, se eu já disse que Deus protege? Então, mas o que ele fez? Ele não foi presunçoso. Ele reuniu o povo, jejuou e orou, sabendo que essa viagem, e a gente já falou sobre isso, né? Sim. Que essa viagem de volta seria perigosa. Então, ele demonstrou humildade perante Deus em se colocar diante dele naquele momento, através da oração e jejum, né? Pedindo a proteção de volta, e foi isso que aconteceu, né? E aí vem falando também o caso de Neemias, que demonstrou essa humildade, né? Exatamente. Como é que foi que ele demonstrou? Neemias, ele ocupava o cargo, a mais alta posição no reino. Ele era governador. Sim. E por lei, o governador tinha direito a alguns impostos. Receber impostos do povo. E é interessante que Neemias abre mão disto. Ele percebe o povo suando, trabalhando duro para reconstruir a cidade. Ele fala, olha, não é justo que eu ainda receba alguma coisa desse povo. Não é justo. Então ele abre mão desse direito. E aqui, olha, tem mais. Ele recusa receber os impostos. Ele trabalhou duro também. Não ficou apenas, igual o Kenio já mencionou, né? Ficou lá, olha, vocês vão lá que daqui eu vou ficar administrando. Não, ele foi, trabalhou duro. Aqui no verso 17 do capítulo 5 de Neemias, diz que ele hospedou pessoas. 150 pessoas ele hospedou. Então, diariamente ali era morto ali, era um boi e mais algumas ovelhas para poder... do próprio bolso dele. Do próprio bolso ele pagava. E tinha vinho também a cada 10 dias. A cada 10 dias ele dava vinho. Da melhor qualidade. Então, assim, e é interessante que ele fala que antes dele, os governadores que vieram antes dele não fizeram a mesma coisa. Pelo contrário, recebiam seus impostos, ficaram mais ricos ainda e ele foi diferente. Exato. Não usou do seu cargo ali para se dar bem, para ganhar. Não que fosse errado ele receber, mas ele teve compaixão do povo, porque ele viu, esse povo já está pagando com tanta dificuldade. Exatamente. E eu não preciso, eu já tenho. Isso é legal. Humildade, né? Exatamente. É verdade. Então, isso mostra o caráter desses dois grandes líderes aqui. Que são características que precisam ser implementadas na nossa vida, né? A dependência de Deus, no caso de Esdras. Eu sei que eu dependo dele para que isso aconteça, para que essa viagem aconteça. Sim. E eu olhar o meu liderado e me colocar no lugar dele, né? Exato. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem tido uma imagem completamente distorcida do líder, né? Não dizendo todos, né? Mas muitos querem o poder para o quê? Mandar, né? Mas o bom líder é aquele que faz junto, como a gente aprendeu. É aquele que, mais do que mandar, ele conquista o outro a fazer por amor. Não, eu vou fazer porque ele é um bom líder, né? E todo mundo ganha, né? Exatamente. A gente está falando de Neemias e Esdras, mas o nosso grande exemplo de liderança é a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus, né? Que disse, olha, vocês estão vendo como é ele... Eu imagino Jesus, ele olhando assim, ele gostava de levar os discípulos a pensarem, né? Então ele disse, olha, vocês estão vendo como é que as pessoas fazem? Eles gostam de ocupar os primeiros lugares, eles gostam de ser vistos, mas com vocês é diferente. Porque no meu reino, o último é que vai ser o primeiro, ou seja, aquele que não busca a honra para si, é esse que vai ser honrado. Exato, porque é mais digno, né? Aquele que serve, porque Jesus ele não veio
para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida. Gente, gostei demais. O tempo aqui já se esgotou, que pena. Mas olha, já fica aí o nosso desejo de que você possa estar com a gente na próxima semana. Eu vou ter que entrar em férias, não tem jeito. Eu tentei negociar com o pessoal, mas já que eu tenho que entrar de férias. Mas pelo menos o primeiro a gente vai fazer, depois a gente volta só pro dia 5 de fevereiro, viu? 5 de fevereiro, né? Tá bom? Então quero que você esteja aí, procura lá a CPB. Se você não tem aí a CPB pertinho de você, tem um site, cpb.com.br, acho que é isso. Se não for, corrija lá. Tem um telefone também. Você vai, compra aí a sua lição e vai chegar na sua casa. Estou tentando achar aqui, mas não tá fácil. É cpb.com.br, acertei. E tem um número também que é o 0800 9790606. Compra lá. Você começou, então meu amigo Romário vai encerrar. Opa. Orando também. Vamos orar então. Deus maravilhoso, agradecemos a oportunidade de estudarmos a respeito destes 2 grandes homens, Esdras e Neemias. Deixaram um legado maravilhoso para as futuras gerações, exemplo de liderança. Foram 2 homens que constantemente buscavam a Ti em oração, em jejum, no estudo da Tua palavra. E que assim também, ó Deus, se cumpra em nossa vida também. Amém. Somos líderes de igreja, somos líderes de famílias, então que também possamos sempre estar com esse propósito de Te buscar, de entrar em comunhão contigo e assim poder influenciar positivamente quem estiver ao nosso lado. Amém. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Na próxima semana a gente volta aí com essa nova temporada. E continue com a gente. Compartilha aí, viu? Eu quero que vocês me ajudem aí. Compartilhem e tal. youtube.com/Rádio Novo Tempo Belém. E também tem aí o nosso Facebook. É o facebook.com/Rádio Novo Tempo Belém. Valeu! Até semana que vem. Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.